Ele estará conosco. Lucas 24, 46 a 49 diz o seguinte: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O capítulo 24 de Lucas, ele vai retratar ali da ressurreição, do momento da ressurreição até a ascensão de Jesus Cristo. E o texto que nós lemos aqui, que está em destaque, Jesus explica nas Escrituras que isso realmente iria acontecer, a sua morte, a sua ressurreição, o padecimento, como ele ia padecer, já estava escrito e simplesmente as pessoas não estavam entendendo. Eles tiveram um entendimento logo após a ressurreição, e Jesus então traz esse entendimento para que após a ressurreição, a obra, o que deveria ser continuado após aquilo, que eles deveriam pregar para todas as nações, o arrependimento para a remissão de pecados. Essa era a ordem, e a Eliane leu aqui a ordem de Jesus, e de pregar o evangelho a todo mundo. Então ele diz assim, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, para perdão de pecados, para eliminação de pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém. E ele fala: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Então é uma explicação das Escrituras e o que eles deveriam fazer após esse fato, após esse acontecimento. Mas antes deles começarem a testemunhar, antes deles começarem a pregar o arrependimento para a remissão de pecados, eles precisariam ser revestidos de poder, revestidos de uma autoridade que viesse do alto, eles deveriam ser capacitados pelo dom do Espírito Santo, e a ordem era que eles permanecessem na cidade de Jerusalém. Todo esse fato se dá na cidade de Jerusalém, permanecessem na cidade até que fossem revestidos do poder do alto. Então Jesus fala aqui de uma promessa, lá no versículo 49, ele fala: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa era essa? De que promessa Jesus está falando? A promessa da descida do Espírito Santo, do revestimento de poder através do Espírito Santo. E eles não poderiam anunciar o Evangelho sem este revestimento, sem o poder, sem a capacitação do Espírito Santo. E essa promessa, uma delas, ou um dos textos, está lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, também citado por Pedro, nós vamos ver daqui a pouco. Diz o seguinte, falando sobre esta promessa, o próprio Joel diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Eis aqui o registro da promessa do Pai. Jesus se refere a essa promessa do derramamento do Espírito Santo. Acontecerá depois do quê? Se você ler Joel lá, vai vir um tempo de fartura, um tempo de restituição, um tempo onde o Senhor restituiria tudo aquilo que foi destruído pelos gafanhotos, rios no ermo, caminhos no deserto. Depois dessas coisas, depois de uma igreja estar participando ou desfrutando dessa bênção, o Espírito Santo seria derramado. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Ezequiel 36, 27 também, talvez falando da mesma promessa: porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Veja que Ezequiel fala:
porei dentro de vós o meu Espírito, dentro de vós. Então, era uma promessa para o futuro. Por quê? Só para nós entendermos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo repousava sobre as pessoas. O Espírito Santo não entrava nas pessoas, ele repousava sobre aqueles que eram escolhidos, profetas, reis, sacerdotes, juízes, pessoas incumbidas de uma responsabilidade, de uma missão. O Senhor dava porção do Espírito Santo. Então não entrava. O próprio Jesus, preste atenção, o próprio Jesus, quando foi batizado, o que veio sobre ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo não entrou em Jesus como um homem, mas repousou sobre ele. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia descido definitivamente sobre a terra. A promessa do Pai, que Joel fala, que Ezequiel fala, ainda não tinha sido derramada. Por isso Jesus não poderia receber dentro dele o Espírito Santo, mas ele foi capacitado pelo Espírito para anunciar o Evangelho no período que ele ficou, e conduzido pelo Espírito ao deserto. Você sabe de todas essas histórias. Então, no Antigo Testamento, recebia-se porções do Espírito Santo. Quando Moisés está no templo, que há uma designação de 70 pessoas, 70 homens, 70 príncipes para ajudá-lo, a Bíblia diz que Deus retira parte do Espírito Santo que está sobre Moisés e reparte para os 70. Então, era dado por medida. Já no Novo Testamento, já a promessa para o Novo Testamento, o Espírito Santo estaria dentro de nós e habitaria para sempre conosco. Então vocês vejam a diferença. Está em nós e habita para sempre conosco. Isso está registrado em João 14, nos versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está falando do Espírito Santo da promessa, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja, não estará sobre vós, estará em vós, dentro de nós, conosco. Essa era a promessa do Pai que foi derramada, nós vamos ver em seguida. Então a promessa era que o Espírito Santo revestiria de poder do alto, ou nos revestiria de poder do alto, e capacitaria a igreja para pregar o arrependimento, para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Esse poder do alto nos revestiria a igreja para pregar. Então, sem revestimento, sem o Espírito Santo, não há condições de anunciar, não há condições de pregar o Evangelho. Nós não temos coragem, nós não temos ousadia, porque essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez, ela vem dessa autoridade que veio do alto. Ou vocês estão me entendendo ou estão boiando. Amém? É isso aí. Por isso, todos quantos recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, recebem poder de filho e recebem o Espírito Santo da verdade, que vem habitar nele. Habita em você, está dentro de você, porque você creu, você recebeu Jesus, dando poder para testemunhar e falar das grandezas de Deus. Por isso o nosso tema, no poder do Espírito vamos completar a missão. Não é no poder da carne, não é no poder da nossa capacidade, não é no poder de um diploma, não é no poder, irmãos, de um curso técnico, não é no poder de um mestrado, não é no poder de um doutorado, tudo isso é importante, mas é no poder do Espírito Santo que a igreja vai completar a missão. Fora disso é balela. Você pode usar todas as suas ferramentas, mas sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos completar essa missão. Lucas registra em Atos, no capítulo 1, as últimas palavras de Jesus antes de ser elevado aos céus. Aquilo que eu falei, o versículo 24, é uma conversa ali com Jesus e primeiros 500 discípulos. A Bíblia diz que tinha 500.
Depois, na escolha de Matias, fala que tinha 120. E depois, lá no derramamento do Espírito, a Bíblia não registra o número. A gente entende-se que seriam os mesmos 120, mas não há um registro de um número de quantos tinha na recebida do Espírito Santo. Entendemos por quê. 120 escolheram Matias, e entende-se que esses 120 permaneceram então no cenáculo, as portas fechadas, orando e se capacitando, e esperando essa promessa do alto. Esperando essa promessa do alto, ok? Então vamos lá, Atos 1, 7 e 8. Esse episódio é antes de Jesus subir. Ele fala as últimas palavras, das últimas instruções aos discípulos, e vai para Betânia, e lá ele é elevado nas alturas, diz a Bíblia. Então, versículo 7 de Atos 1, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Por que ele responde isso? Porque há uma pergunta dos discípulos anteriormente: Senhor, será este tempo que restaurarás o reino a Israel? Então eles ainda tinham a mentalidade que Jesus seria o grande rei poderoso, que ia acabar com o Império Romano, ia tomar de volta o reino de Israel, e eles governariam para sempre com Jesus. Mas Jesus diz, olha, não compete, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, este é um assunto do Pai. Esse é um assunto do meu Pai, vocês não precisam se preocupar com isso. O que vocês precisam se preocupar com isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receberei o quê? Poder. Poder de quem? Do Espírito Santo, que viria da onde? Do alto. Mas recebereis poder. Então não fiquem preocupados acerca dessas coisas terrenas, se preocupem com aquilo que virá sobre vocês, que é o poder do alto, e vocês vão serem testemunhas com esse poder, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Jesus não deixou nenhuma outra ordem para a igreja, nesse momento da sua ascensão, não tem outra conversa. Ele preparou 12, que ficou 11, que depois seria escolhido outro, e depois veio talvez outro, que um talvez não seria, depois vocês pesquisem isso. Mas ele deu ordens e instruções, o que a igreja deveria fazer, e deveria continuar fazendo, e é a missão da igreja até os fins dos tempos. Quem não está cumprindo isso, está em desobediência, não está cumprindo a ordem de Jesus, acumulando dinheiro, riquezas e bem-estar, e não está cumprindo isso. Recebereis poder. Então o poder viria, e o poder veio, e nós temos esse poder para testemunhar. A igreja tem o poder do Espírito Santo, jamais poderia ser testemunha. Aliás, a igreja sem o poder do Espírito Santo jamais poderia ser testemunha dos fatos acerca do sacrifício de Jesus. Por quê? É no poder do Espírito Santo que a gente tem ousadia, que tem autoridade. O Espírito Santo nos manda, ele ordena, se aproxima, faz isso, faz aquilo. É o caso de Filipe. Aproxima-se do carro. Ele estava em comunhão com o Espírito estava nele, e o Espírito Santo diz: Filipe, aproxima do carro. E estava lá o eunuco, o mordomo da rainha de Candaça, vindo da Etiópia adorar em Jerusalém, voltando, lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo fala: vai lá, se aproxima do carro e fale com este homem. E aí acontece toda a história, aquele homem se batiza, ele explica as escrituras, porque estava lendo em Isaías. Então era o poder, porque esse poder nos impulsiona, nos motiva, ele nos ordena, ele fala conosco, ele mostra o caminho, ele mostra a direção. Jesus aqui aplaca toda a curiosidade sobre os tempos de restauração de Israel, mas diz que deveriam estar preocupados em serem testemunhas revestidas de poder.
Então a nossa preocupação é sermos testemunhas revestidas de poder. Então Jesus usa aqui duas expressões sinônimas, tá? No verso 8, tanto e como. Veja lá para você, mas recebeis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e seguinte, tanto e como, indicando que ao mesmo tempo que nós somos testemunhas aqui, nós devemos ser testemunhas do outro lado da rua, na frente da sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, tanto como em todas as outras nações, né? Então, ultrapassando, irmãos, limites, rompendo limites, atravessando fronteiras e até os lugares mais longes da terra. Amém? Deixa eu tomar uma água. Respira fundo aí. Atravessando a nossa rua, rompendo limites, atravessando fronteiras até os lugares mais longe da terra. Então esse revestimento é diferente de manifestações. Preste atenção aqui agora, que é um assunto mais complicado, para você ter um entendimento, porque há muitas controvérsias, há muita falta de entendimento, há muita bagunça, há muita falta de interpretação correta dos dons, das manifestações do Espírito Santo, do poder revestido do alto, certo? Então há uma diferença entre revestimento e manifestações. As manifestações são uma consequência de uma vida revestida ou cheia do Espírito. É automático, é uma consequência. Se você está revestido, se você está cheio do Espírito, as manifestações elas surgirão automaticamente. Elas devem acontecer. Não necessariamente precisa acontecer, mas elas são automáticas para quem está revestido, para quem já foi revestido, para quem já recebeu o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Ok, vamos lá. Então, elas não implicam, tá? A vida revestida ou cheia do Espírito Santo, mas elas não implicam no poder de testemunhar. Se não há manifestações do Espírito em sua vida, mas você está cheio, você está revestido, você já tem o Espírito Santo, a falta dessas manifestações, ou a ausência delas, não implicam no poder de testemunhar, certo? Entendido? Porque o revestimento é para testemunhar. Ok. Podemos ser testemunhas sem serem necessárias manifestações, mas elas vão acontecer de forma natural se você está revestido. Isso é notório. Isso é notório. Porque não há, quem tem o Espírito Santo, não há de negar que tem o Espírito Santo. A presença de Deus, ela se manifesta através das nossas vidas. E Deus vai te usar em situações e momentos que vai ser necessário. Precisa de alguém para curar? Você está cheio do Espírito Santo? É você mesmo. Precisa de alguém para profetizar? Deus quer que alguém profetize, você está revestido. Quem Deus vai usar? Se é você que está ali? É você mesmo. Então as manifestações virão, porque elas são do Espírito, elas não são nossas, nós não detemos o poder das manifestações, mas elas vêm do Espírito Santo, certo? Então não podemos ser testemunhas sem serem necessárias as manifestações. Você lembra que o próprio Jesus disse que os sinais seguiriam os que crescem, os sinais vão seguir aqueles que creem, e não os que creem seguirão os sinais. Está errado, é invertido. E o que nós vemos hoje, muitas pessoas que creem correndo atrás dos sinais, mas a Bíblia diz que os sinais seguem, acompanham, estão junto dos que creem, e se você creu, você já recebeu o Espírito Santo, não tem discussão, não tem conversa. Vou provar isso na palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 17:16 sobre os sinais, sobre as manifestações. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Pois aí,
Mateus 16, 17 e 18. Estes sinais, que sinais? Vai vir em seguida. Hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creram já receberam, certo? A Bíblia diz, se você creu em Jesus, você já recebeu o poder do alto, já recebeu o dom do Espírito. E ele diz, em meu nome, nome de quem? Jesus, expelirão demônios. O assunto de expulsar demônio é espantoso para algumas pessoas, mas Jesus, a maioria do ministério dele só foi expulsão de demônios, cura de enfermos e expulsão de demônios, e pregando o reino de Deus, o arrependimento. Expelirão demônios, falarão novas línguas, ok? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais seguirão os que crerem. Então, se você crê, você tem esses sinais te acompanham, você pode usar eles à vontade, quando se fizer necessário. Estamos entendidos? Alguém me ajuda no amém? Amém. Se você não concorda, pode dizer misericórdia. Ninguém. Quem já creu, irmãos, tem o Espírito Santo, já foi selado. Olha o que a Bíblia nos prova, já recebeu capacidade para anunciar como testemunha aquilo que Jesus fez em sua vida. Vou repetir a primeira frase, quem já creu, já tem o selo do Espírito. Olha o que diz Efésios 1,13, Efésios 1,13, Paulo falando aos Efésios, depois você lê o contexto, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, primeiro se ouve a palavra da verdade, primeiro se ouviu a palavra da pregação, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido em quem? Jesus. Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, você creu, amém? Você creu? E se você creu, a Bíblia diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, sentença, carimbado, selado, com qual o Espírito Santo? Qual promessa? De que promessa nós estamos falando? Daquela que o Pai disse lá em Joel, e que Jesus disse, a promessa do meu Pai, e aqui Paulo fala a respeito dessa promessa, foste selado, se você creu, depois que ouviu o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Agora você pode me perguntar, pastor, e os dons espirituais? Ok, vamos lá, vamos ver então a diferença de revestimento de poder para os dons espirituais. Veja bem, este revestimento que foi do alto, que foi autorizado, foi para quê? Para sermos testemunhas, para anunciar a remissão de pecados, certo? Começando em Jerusalém, não foi isso que nós lemos lá na frente? Está registrado, sem dúvidas. Então o revestimento veio para que nós fôssemos autorizados para sermos testemunhas dos fatos, anunciando o arrependimento para a remissão dos pecados, a salvação. Já os dons são para edificação da igreja, não tem nada a ver com o perdido. O dom é interno, o dom é para nos fortalecer, para nos capacitar. Olha, capacitação, a edificação da igreja, a edificação dos salvos, também dados pelo Espírito, tudo é do Espírito, não é nada nosso, para que a igreja cresça e se fortaleça diante das lutas e perseguições que vem sofrendo, e que nós vamos continuar ainda com essas perseguições e lutas, até o último dia, a pressão do mundo, a pressão da quebra dos valores, Então, os dons espirituais são para revestir, para fortalecimento, para edificação dos salvos, da igreja. O revestimento do alto é para que a igreja pregue,
mas a manifestação dos dons é para nossa edificação, para que sejamos fortalecidos para continuar a pregar, para não desanimar, para não desistir no caminho. Por isso que a igreja deve ter os dons do Espírito Santo. Por isso que a igreja deve buscar os dons, para nos edificarmos uns aos outros, para crescermos em unidade. Vamos lá, Efésios 4:12, a Bíblia prova o que eu estou falando, tá? Eu não estou tentando trazer a Bíblia para provar, mas eu estou falando que a Bíblia já provou, tá? Com vistas, então ele está falando ali, se você ler um pouco antes, fala, Deus para apóstolos, profetas, mestres, né? Aquela lista dos dons ministeriais. Com vista Deus deu à igreja com vista ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos ou dos incrédulos? Dos santos. Dos salvos ou dos não salvos? Dos salvos. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, tá? O corpo de Cristo é a igreja. Vou correr aqui, irmãos, que já está quase finalizando, ok? Vamos lá, segundo texto, 1 Coríntios 4:12. Assim também, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para o quê? 1 Coríntios 4:12? Não, perdão, 14:12. Faltou um aqui, tá? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Então o dom é para edificação da igreja, motivados pelo amor. Se não tiver amor, não resolve. Aí Paulo vem, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente, vem o capítulo 13 de Coríntios, que tudo isso, se não tiver amor, é balela, não resolve. Então se você vê alguém aqui, espalhafatoso, profetizando, falando um monte de coisa, orando em línguas e curando, e se essa pessoa não tem capacidade de amar, é um sino que bate, é um barulho de lata vazia, porque não foi motivada pelo amor. E se não tiver o amor, eu posso nem ter dom espiritual, mas se eu tiver amor, já resolve, já está bom demais, tá? Então esses dois textos comprovam. Então, indo para a última folha, concluindo, nós os salvos já fomos revestidos para recebermos a promessa. O Espírito Santo habita em nós e Ele nos ensina todas as coisas. Busquem esse Espírito Santo, busque poder do alto, busque se encher do Espírito Santo. Lucas registra em Atos 2, de 1-4, o cumprimento dessa promessa. Então, o Pai envia a promessa de meu pai, Joel, né, Ezequiel, mas aqui em Atos, no capítulo 2, vem o cumprimento, no dia de Pentecoste, onde o Espírito desceu definitivamente para a igreja. E todos aqueles que creem e recebem Jesus, esse Espírito já está entre nós, ele recebe o Espírito, ele recebe o dom do alto, ele recebe esse revestimento de poder para testemunhar. Aí a Bíblia vai falar, busquem, enchei-vos, né, ande no Espírito, se enchei do Espírito, isso é uma busca constante agora, né, ela é uma caminhada, mas ele diz o seguinte lá em Atos 2, de 1-4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, ninguém viu nada, um som, como de um vento, não era um vento, era um som impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Não foi o vento que encheu, foi o som que encheu toda a casa. Um som como de um vento, era só o som, mas o vento não tinha, tá? O que tinha era línguas de fogo que pousava sobre cada um deles. Língua de fogo que pousava já ficava, sobre todos, pousava já ficava. É um mistério, é muito legal isso. Eu acho que nem Steven Spielberg conseguiria fazer um filme assim, né, do que aconteceu ali no dia de Pentecostes. E eles viram línguas repartidas, não era fogo, era
como de fogo. Veja bem o que a Bíblia fala em detalhes. Não era fogo, porque o fogo ia torrar, queimar os cabelos, não. Imagina as mulheres com chapinha. Mas era como se fosse um fogo, que repousou sobre cada um deles. De quem? Que estavam ali reunidos. Isso fez uma muvuca na cidade, né? Um barulho imenso, todo mundo ouviu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí já, cheio já o Espírito está dentro, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Não era eu, era o Espírito que concedia que falasse as línguas. Tudo é do Espírito Santo, não é nada nosso. Ninguém detém nenhum poder, ninguém detém nenhum dom, ninguém detém nada. Tudo é do Espírito, né? Aqueles que se acham ungidão porque têm dons, está ferrado. Deus, né? Não tem aquela música? Se Deus tirar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Ensaia essa música aqui para nós, não é? Vamos lá. Se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, porque é tudo do Espírito, irmãos, tudo é do Espírito. Deixa eu ir. Pedro confirma a profecia de Joel. Então Pedro faz um discurso, e eles falam: por que vocês estão admirados? Por que vocês estão atônitos? Isso não estava escrito já que o Pai enviaria essa promessa? Atos 2, 16, 18. Mas o que ocorre, Pedro fala, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Segundo esse texto, irmãos, eu entendo que a manifestação principal de quem tem o Espírito Santo não é dom de línguas, é profetizar. E profetizarão, porque foram enchidos, o Espírito foi derramado, e é uma manifestação automática de profetizar. Isso acontece, eu não busco, eu não forço, ele vem automaticamente. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então são as manifestações que elas virão com automático. A Bíblia diz que nós devemos buscar os dons espirituais, mas principalmente o caminho mais excelente, que é o amor, né? Então vamos fazer, irmãos, uso deste poder para anunciar que Cristo é a solução para este mundo caído. É nós, a igreja, que temos essa missão. E Pedro, irmãos, eu quero finalizar com esse texto, já cheio do Espírito Santo, revestido deste poder do alto, com ousadia. Olha a ousadia de Pedro. Preso, açoitado, Jesus liberta da prisão, é indagado, interrogado pelos sacerdotes, né? Para que eles não mais falassem a respeito. E olha o que Pedro fala. Mas Pedro lhes respondeu, Atos 4, 19 e 20. Pedro lhes respondeu, Pedro e João, né? Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. A igreja, ela anda na contramão, tá, da imoralidade, das leis imorais. Se você está obedecendo, cumprindo a lei que a Bíblia é contra, você está na contramão. Nós estamos na contramão. Então eles falam aqui: o que eu vou obedecer, a Deus ou aos homens? Qual é melhor, eu como cristão, como detentor do dom do Espírito Santo, detentor da palavra, melhor obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos lá repetir comigo? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você está disposto? Você está disposta nesses últimos dias? Que silêncio. Realmente está disposto a ter essa ousadia? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor.
que você tenha uma